Oi gente, tudo bom com vocês? Sou Lisiane do Ateliê Flor de Lis e vim mostrar para vocês como fazer este puxa-saco, tá? É uma peça bem simples, qualquer pessoa que está iniciando na costura pode fazer, e o detalhe dele é que ele é totalmente forrado e com todas as costuras embutidas, o que dá um outro acabamento, um acabamento muito mais sofisticado, mas ao mesmo tempo bem simples de fazer, tá bom? Então vem comigo pro ateliê que eu vou mostrar para vocês como fazê-lo, tá bom? Para fazer esse puxa-saco, eu vou utilizar um pedaço de 45 por 45 no tecido principal e um pedaço de 45 por 60, aqui está dobrado, 60 centímetros de comprimento, tá? Esse vai ser o forro e vai ser a parte que vai estar aparecendo. Vou precisar de uma tirinha de aproximadamente uns 20 centímetros por 5, que vai ser a tirinha que vai sustentar o porta-saco, aliás, o puxa-saco. E vou precisar também de 2 pedaços de elástico. Esse eu ainda não cortei, mas na medida que eu vou fazendo, eu vou mostrando para vocês qual o tamanho, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse pedacinho aqui, dobrar ele ao meio, para fazer a tirinha. Dobro ele ao meio, depois dobro ao meio novamente, dos dois lados. Se quiser pode vincar, se quiser pode passar o ferro. Pronto. E aqui, depois que eu faço essas duas dobras, eu dobro ele ao meio e passo uma costura do lado que tá fechando e outra costura do outro lado. E com isso eu vou ter a tirinha que vai pendurar o puxa-saco. Então, vou fazer essa tirinha e volto para fazer as etapas seguintes. Tá feita a tirinha, fiz as duas costuras, agora eu vou reservar. Vou pegar agora os dois tecidos. Então, eu quero minha estampa nesse sentido aqui, com os triângulozinhos para cima e para baixo. Então, vou pegar agora o tecido do forro e vou fazer o seguinte. Vou colocar do lado direito do tecido principal. Eu vou colocar aqui o tecido do forro e vou passar aqui uma costura. Então, faço essa costura desse lado, pego esse forro, coloco para trás e faço a mesma coisa do outro lado. Então, vou fazer essas duas costuras, emendando as duas partes do tecido, tá certo? Pronto, agora que eu já fiz essa costura dos dois lados, eu vou marcar o meio do tecido principal com um piquezinho. Então, aqui, do lado direito, do lado e vou fazer a mesma coisa com o tecido do forro. Pronto. Agora eu vou pegar esse tecido e colocar aqui, ajustar o meio com o meio. Meio com meio desse lado, meio com meio do outro. E eu vou saber exatamente onde vai estar o lado principal. Vou virar ele do lado, colocar pelo lado direito.
Então, aqui. Pronto. Prendendo bem de um lado e do outro, eu vou passar aqui 2 costuras, uma costura rebatendo essa e mais outra costura cerca de 1 centímetro, 1 centímetro mais abaixo, ela reta, e com isso eu vou fazer o canal onde vai passar o elástico, tá certo? Então eu fiz essa costura desse lado e desse, então aqui o forro já vai estar preso. Eu vou agora demarcar 1 centímetro a partir desta costura, então vou tirar os alfinetes para isso e vou desenhar aqui com um lápis. Então, ao desenhar isso aqui, ao fazer essa costura, eu vou fazer um canal, que é por onde eu vou passar o elástico. Então, eu vou fazer isso desse lado, vou fazer do outro, e no lugar que eu desenhar, eu vou passar a costura, tá? Agora que eu fiz essas 2 costuras, eu formei o canal do zíper, eu vou pegar o zíper, colocar com grampinho de cabelo, quem tiver um passador de zíper, de elástico, pode usar. Então, vou passar, atravessar de um lado para o outro. Pronto. Agora eu vou aqui puxar um pouquinho. Pronto. Aqui eu vou prender com um alfinete. Pronto. E vou puxar desse lado. Pronto. Aqui o suficiente que dê pra passar uma mão, tá? Então, eu vou puxar o suficiente até dar pra passar uma mão, sem ficar tão apertado. Então, eu vou fazer isso e aqui eu vou prender novamente com cortar o excesso e prender com alfinete. Pronto. E aqui eu vou ter o tamanho da parte superior. Então, eu vou cortar aqui a outra pontinha. E aqui, tanto eu posso dar um nozinho, como também, mas eu vou costurar aqui, dar um pontinho, dar uma costuradinha, para ele não escapar antes de fazer do outro lado. Costurei, prendi dos 2 lados, retirei os alfinetes e aqui essa parte tá pronta. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, só que como eu quero que essa parte seja a parte inferior, eu vou puxar o elástico para ele ficar um pouquinho mais apertado, uma vez que eu vou colocar o saco por esse lado e retirar por esse. Então, esse eu vou deixar um pouquinho mais apertado do que o superior. Então, agora que eu já prendi os 2 lados, vou virar ele pelo lado direito para dentro. E aqui eu vou passar uma costura de cima até embaixo, fechando o saquinho, tá? Quem quiser, quem tiver overlock, pode passar isso aqui direto na overlock, ele já fica com o acabamento. Mas como eu não quero deixar essas costuras aparecendo, então depois que eu fizer essa costura aqui, eu vou colocar esse viés. Fiz a costura aqui fechando, então vou pegar aqui, ó, o viés. No meu caso, eu já vou querer fazer costurar de uma vez. Então, eu vou pegar essa parte aqui, ó, já dobradinha ao meio. Faço essa dobrinha aqui. E aqui eu faço isso. Encaixo e prendo. E aqui eu passo uma costura, fechando o viés. E para quem não tem muita prática, você vai abrir esse lado do viés. Colocar aqui, deixar essa partezinha passando, sobrando.
e você vai passar essa costura. Depois que você vai passar essa costura, você vai dobrar essa parte para dentro e vai virar pelo outro lado e fazer a outra costura, tá certo? Como eu não quero fazer isso, eu vou passar já de uma vez, vou fazer isso. Passar uma costura só e vai ficar pronto. Pronto, então preguei o viés, desvirei a peça e agora eu vou pegar o ganchinho. Então, vou pegar aquele lado que eu deixei o elástico um pouquinho mais folgado. Então, vou pegar aquela tirinha que a gente preparou, vou dobrar ela para trás, pegar aqui, ó. Faço isso, dobro para trás e aqui eu vou pregar exatamente no meio, no lugar, ó, onde a gente fez essa costura, de um lado e do outro, e fica o ganchinho para pregar ele na parede, tá certo? E tá pronta a nossa peça. Então, gente, olha só como ficou o nosso puxa-saco, né? Se a gente olhar por trás, colocar aqui uma parte para vocês verem, ó, com todas as costuras embutidas, nada de costura nenhuma aparecendo. Qualquer pessoa com qualquer máquina doméstica vai fazer. E tá aqui. Olha aqui que excelente opção para compor kits de cozinha utilizando essas peças, tá bom? Então tem um vídeo que eu fiz mostrando um porta-pão, que era com essa mesma estampa. Então veja só que peça bonita que fica para compor um kit, tá bom? Beijo, fique com Deus, até a próxima.